paz que este mundo não tem para dar. São vidas vazias e sem confiança, em busca de alguém que lhes traga esperança. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Há muitas famílias que estão destruídas, sofrendo a dor de tantas feridas. Vamos hoje pregar o evangelho do amor, que nos livra do mal no poder do Senhor. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu gostaria de começar dizendo hoje que meu coração está um pouquinho apertado. E o seu como está? O meu está apertado porque nós estamos chegando ao fim da nossa semana para lá de especial. Mas eu gostaria de relembrar você que nós podemos estar chegando ao fim da nossa semana, mas esse é apenas o início da sua caminhada ou do seu reencontro com o nosso Deus. Jesus, Ele quer restaurar sua vida, queridos, durante essa semana que se passou e durante todos os dias, até que Ele volte e nós sejamos restaurados por inteiro para viver uma vida ao lado dele na eternidade, tá bom? Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, que se você decidiu por Deus nessa semana, você não mude a sua opinião. Tá isso aqui para Ele voltar e nos buscar essa terra. Os sinais já se podem ver. Ele em breve virá, como diz a canção. E sabe, queridos, obrigado mais uma vez por ter estado conosco. E eu creio que Deus, Ele fez a diferença na sua vida durante essa semana. Eu vou reforçar aqui os recadinhos que eu tenho dado durante essa semana, mas o mais importante, que eu falei primeiro ontem, eu vou falar primeiro hoje também, é aquele que, se você não quer parar o seu conhecer Deus durante essa semana, no próximo sábado já, eu gostaria de estar oferecendo a você um estudo bíblico. Nós temos pessoas capacitadas que conhecem a Bíblia e elas podem estar te ensinando mais sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus. Isso pode ser feito através do WhatsApp, que está acessível a praticamente todos nós hoje,
através de reuniões no Meet virtuais, através de você participar de uma classe bíblica. Maneiras para você conhecer a Bíblia não faltam, tá bom? E até mesmo presencialmente, caso as condições decorrentes aí da pandemia nos permitam, nós podemos estar passando a mensagem de salvação para você. Então, caso você queira, escreve nos comentários: eu quero estudar a Bíblia. Se você quiser entrar em contato conosco também pelos contatos no culto, pode estar entrando lá, que nós providenciaremos alguém para explanar a você a palavra de Deus, essa palavra de amor que nós tanto queremos seguir, tá bom? Não perca essa oportunidade. E reforçar com você também que a partir de domingo, depois de amanhã, nós estaremos começando a série de domingos especiais sobre o livro O Mistério da Profecia. Nós não sabemos ainda se vai ser presencial ou online, mas você ficará sabendo, e Deus ele quer te alcançar de qualquer uma dessas formas. Beleza, queridos? E reforçar com você, nós estamos chegando ao final da semana, mas o propósito de Deus ele não para. O propósito de que nós amemos o nosso próximo, o propósito de que nós demonstremos esse amor. Lembra do mutirão de Páscoa que eu falei esses 2 dias? Então, ele ainda está de pé. Quando encontro mãos caladas, destituídas de paixão, não tocar as mãos do Mestre, não se juntam em orações, nunca temem o perigo, vão em busca dos amigos, vão amando, vão servindo, são canais de salvação. É preciso muitas mãos bem unidas em ação pra mudar o mundo inteiro, pra salvar a situação. Mãos que deixem de lutar e se neguem a matar, mas em meio a essas muitas mãos, eu quero ver a tua mão. Quero ver a tua mão. Eu gostaria que, se você pudesse, você estivesse fazendo o propósito de estar doando uma cesta básica. Você pode entrar em contato conosco, entrar em contato com algum dos líderes da igreja de perto da sua casa, e eles estarão acionando a nossa ASA, a nossa Ação Solidária Adventista, que estará pegando esse alimento com você e distribuindo aquelas pessoas que têm necessidade, tá bom? Eu creio que você estará fazendo uma necessidade grandiosa na vida dessas pessoas. Amados, mais uma vez eu desejo hoje, como eu tenho falado todos os dias, que o seu coração agora se abra para receber a mensagem dessa noite, através das orações, através das mensagens musicais e através da mensagem vinda diretamente do trono de Deus. Eu queria te convidar agora a orar, para que nós possamos receber essas bênçãos que Deus tem preparadas para nós. Querido Deus e Pai, chegamos hoje, Senhor, ao penúltimo dia dessa jornada especial. Obrigado, Senhor, pelos momentos para lá especiais que passamos aqui, que eu tenho certeza, Senhor, que foram momentos de entrega, momentos de reconciliação entre os seus filhos e o nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, que essa restauração não fique só na temática dessa semana, mas que ela seja verdade e realidade, Senhor, na vida de cada um dos seus filhos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê coragem a essas pessoas, para que deem um passo de fé até Ti, Senhor, para que naquele grande dia, quando o Senhor vier com poder e grande glória, a nossa família que irá caminhar rumo ao céu, ela seja muito, mas muito maior, Senhor. Obrigado, Pai. Eu peço agora que o Senhor abra os nossos corações para a mensagem dessa noite. Unja os lábios do Teu servo, como o Senhor tem ungido durante toda essa semana, Senhor, para que Ele venha trazer a palavra que foi inspirada um dia, Senhor, em prol de nos ensinar lições maravilhosas e em prol de mostrar, Senhor,
a verdadeira face daquele Cordeiro que foi sacrificado para nos salvar. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado pelas tuas bênçãos. Eu te agradeço e eu te peço, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. É sobre recomeçar.
É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. O amor de Deus me alcançou mesmo estando tão longe. É sobre transformação. Meu nome é Roxana, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires. Bueno, sempre trabalhei em Buenos Aires. Depois de uns anos eu casei com um brasileiro. Viemos morar, passamos uns 4 anos em Buenos Aires, viemos morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, ali começou a nossa vida de muito trabalho, muitas lutas, muitos problemas. E sempre buscando nos lugares errados, né? em outras denominações, em outras religiões e credos, né? E nunca dava certo. Muitas brigas matrimoniais, muitos conflitos. E até que chegou minha filha. Tenho uma filha de 22 anos e mudamos para São Paulo. Em São Paulo continua a busca. Isto ocorreu quase 20 anos, né? E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. Com todos esses conflitos, chegou meu divórcio. E, assim, depois de 24 anos, nos divorciamos. Depois de 2 anos, conheci meu atual esposo, um adventista do 7º dia, que ele me deu os estudos. Começamos a conversar, mas a gente não queria nada de nada. Uma amiga dirigida por Deus nos apresentou, por assim dizer. E ele viúvo há 1 ano e eu divorciada há pouco tempo também. Não queríamos nada, queríamos estar tranquilos. Mas Deus tinha seus planos. E então Deus olhou assim para mim e penso eu, né? E deve ter dito, chega de você estar com problemas, de tomar bebidas alcoólicas, de tomar café adoidada, de cair na noitada, de fazer tudo coisa que não podia fazer. Então Deus deu um basta na minha vida. E aí colocou Paulo Ribeiro na minha vida para ele me ensinar o que eu não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse. E ele me ensinou tudo. E aí eu descobri o Deus verdadeiro, o Deus que sirvo até hoje e um Deus que dá chances. Mesmo você estando na busca incansável, uma busca que te leva de um lado para outro. Fizemos todos os estudos, eu falava para ele, me dá outra lição. Fazíamos 3, 4 lições por dia. Mas foi assim, automaticamente, o Espírito Santo foi obrando. Meu esposo fala que eu sou uma raridade. Por quê? Porque foi assim, como que automático. Parecia que Deus estava tirando de mim as coisas e tirando as comidas imundas. Mas eu fui assimilando de tal maneira, assim que em 20 de junho de 2015, eu baixei nas águas batismais. E aí eu senti o abraço de Jesus, literal. Tem gente que pensa que estou louca, mas não era o pastor, era Jesus, eu vi ele me abraçando nas águas batismais. Então, busca Jesus, ao Deus verdadeiro que me salvou, me resgatou e que pode te resgatar. Então, é esse Deus que nós servimos e esse Deus que está à porta e bate. Quem quer abrir, ele ceia contigo e você com ele. Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse meu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfez.
Jesus te diz: eu já comecei uma boa obra nesse coração. E se você não atrapalhar, eu posso terminar então. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz, o meu abraço. A cena da crucificação de Jesus é cheia de significados. E se olharmos de perto, poderemos tirar várias lições. Ali houve 3 cruzes, a de Cristo e a de 2 ladrões. E as respostas desses ladrões ao Messias enviado por Deus, elas são as únicas respostas que podemos dar hoje ao chamado de Jesus. Aceitação ou rejeição? Na verdade, a vida é cheia de escolhas. E ontem eu falei um pouquinho sobre essas escolhas. A escolha que temos no dia a dia de acordar e como que vamos viver esse dia. Se vamos viver com rancor, com ódio do mundo, se vamos aceitar as verdades de Deus ou não. Eu li a história de um bobo da corte que ele servia um califa lá na Arábia. E ele fazia palhaçada todos os dias, ele entretia todo mundo, até que um dia, em um desses momentos, sem ele perceber, ele acabou ofendendo o califa. E pelo jeito a ofensa foi muito grave, porque a decisão do califa para punir aquele bobo da corte era a morte. E sentenciou ele à morte. Mas como ele trabalhava muitos anos para o califa gostava dele, apesar de tudo, tomou uma decisão. Olha só, você vai morrer. Mas você vai ter o direito de escolher como você vai morrer. O bobo da corte então olhou para o califa e falou assim: ó califa, quão gracioso és. Já que o senhor não se importa do jeito que eu vou morrer, eu então escolho como eu vou morrer. Eu quero morrer de velhice. E ele escolheu que a morte dele ia ser por velhice. Queridos, a verdade é que nós nem sempre temos oportunidade de escolher como vamos morrer. Esse foi um caso único. Mas a vida ela não te dá essa oportunidade de que você escolha como você vai morrer. Mas você pode escolher como você vai viver. Essa é uma escolha que você tem. Você não escolhe como que vai ser o dia de amanhã, você não escolhe se você vai morrer amanhã ou se você vai morrer hoje, mas você escolhe como que você vai viver até quando chegar esse dia. E isso é o que importa, isso é o que conta, como você vai viver. E a vida que você escolher, do jeito que você escolher viver a vida, vai honrar ou desonrar a Deus. Vai honrar ou desonrar as pessoas que você ama. Você vai ser reconhecido como uma boa ou uma má pessoa. Você pode não escolher como vai morrer, mas você escolhe como você vai viver. Você escolhe como você vai viver. E nós podemos encontrar aqui na resposta desses ladrões, lá na cruz,
A rejeição ou a aceitação? A crença ou a descrença? As nossas escolhas, elas fazem diferença no nosso dia a dia. Eu tenho dito em muitos momentos, e às vezes algumas pessoas elas ficam até tristes quando eu falo, mas é a verdade. Nós vamos aonde as nossas escolhas nos levam, aonde as suas escolhas têm te levado. Nós vamos aonde as nossas escolhas nos levam, aonde a sua escolha te levou. Eu falei ontem, no finalzinho da mensagem de ontem, hoje, se ouvires a voz, não endureçais o coração. Querido, eu quero já começar dizendo para você que hoje é dia de escolher Jesus. Estamos terminando o nosso programa, nossa semana. Hoje é a penúltima mensagem. Iremos terminar amanhã. Mas eu quero dizer para você hoje é dia de escolher Jesus. Hoje é dia de escolher como que você vai viver o resto dos seus dias. Se de repente até aqui você viveu de uma maneira errada, viveu uma vida desregrada, hoje você pode mudar a sua vida. Hoje você pode escolher viver ao lado do Senhor. O Senhor quer apagar essa vida passada, mas Ele quer que você viva ao lado dEle hoje. Eu quero chegar no final dessa mensagem e falar de novo isso para você. Eu quero chegar no final dessa mensagem e falar, escolha hoje Jesus. Hoje é dia de escolher Jesus. E o meu desejo é que aí onde você está, você esteja vibrando, louvando ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de escolher Jesus. Naquele Monte Calvário tinham 3 cruzes. E nós vamos ter algumas lições sobre essas cruzes, vamos poder compreender algumas coisas que existem, algumas histórias, algumas lições. E uma delas é que existem apenas 3 fatores relacionados e importantes no processo da salvação. Tem o Salvador, tem aquele que aceita a salvação e aquele que recusa a salvação. Esses 3 elementos, o que salva, o que aceita e o que recusa. A minha pergunta para você hoje, e eu vou perguntar isso lá no final de novo, é quem é você nessa história? Você é o que aceita ou é o que recusa? Hoje, Hebreus fala isso, hoje se ouvires a tua voz, não endureçais o coração. O Senhor quer realizar um milagre na sua vida hoje. E eu quero começar pela pior das cruzes, a cruz da rejeição. Porque desde domingo nós estamos aqui, desde domingo eu estou te dando oportunidade de salvação, desde domingo eu tenho falado com você que não importa o que você fez, não importa onde você foi, não importa o pecado que você cometeu, o Senhor quer te salvar, Ele quer te perdoar. E qual tem sido a sua resposta todos esses dias? Mas eu falei ontem sobre a verdade, que uma das grandes procuras da humanidade é a busca pela verdade, mas eu falei que não adianta você encontrar a verdade se você não viver a verdade. Não adianta você dizer, pastor, eu aceito Jesus, mas você não tomar a direção do Senhor, se você não der um passo na direção do Senhor, tomar a decisão de se batizar, tomar a decisão de mudar de vida, não adianta. Então eu quero começar com a cruz da rejeição. Vamos analisar alguns detalhes sobre esse personagem. A tradição, ela dá nome para eles. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas em outro momento eu posso pregar sobre isso. Eu já falei alguma coisa no início do ano passado para os Calebs, em algumas igrejas que eu fui, eu falei sobre esse momento da cruz e sobre os 2 homens. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que esse homem dessa cruz da rejeição, esse ladrão que estava ali
pregado ao lado de Jesus, ele morreu do jeito que ele viveu, em pecado. Ele teve oportunidade de salvação, mas ele escolheu viver em pecado. Ele estava fisicamente perto de Jesus. Ele estava ao lado de Jesus, fisicamente estava ao lado de Jesus, mas espiritualmente ele estava muito distante. Querido, cuidado ao você dizer que você é crente e achar que isso está garantido. A tua salvação está garantida, porque a história desse ladrão deixa bem claro que não é assim que funciona. Não é o fato de você estar do lado de Jesus que você está salvo. Não é isso que define a tua salvação, mas são as suas escolhas. Jesus poderia salvá-lo, mas ele escolheu não ser salvo. Ele não aceitou a salvação em Cristo Jesus. Eu quero ler com você o livro de Lucas, capítulo 23, o verso 39. Leiam comigo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Olha só, ele sendo crucificado ali também, ele sendo condenado à morte, na hora que ele encontra o Salvador, olha a maneira que ele age, olha o jeito de tratar a Cristo, olha a maneira de tratar o Salvador. E quando você lê esse texto, você estuda esse texto, você percebe que na fala dele não há nenhuma admissão de culpa. Em nenhum momento ele admite a culpa dele. Olha, eu sou pecador, eu errei, eu falhei. Ele não reconheceu aquilo que ele fez de errado. E além de não reconhecer o que ele fez de errado, ele estava revoltado pelas consequências. O problema dele não era aquilo que ele fez, mas ser pego. Ele estava revoltado porque foi pego, foi preso e, como exemplo, estava sendo crucificado ali para que outros não tomassem o mesmo caminho que ele. É revoltado, gritando, bravejando, lamentando ali ter sido pego, mais preocupado com as consequências. E às vezes as pessoas estão preocupadas com as consequências, mas ela não sofre nada com o que fez, com as consequências dos seus atos, não sofre com a tristeza que ela fez as pessoas passarem. Olha só, a Bíblia fala sobre o resultado final da tristeza desse mundo. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, mas a tristeza do mundo produz morte. Tiago capítulo 1, verso 15, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. A consequência dessas escolhas longe do Senhor, elas nos levam à morte. E esse homem ele estava mais preocupado com a consequência de ter sido preso do que em reconhecer os seus erros e se arrepender. Ele não estava arrependido do que ele fez. Ele não estava ali fazendo uma reflexão, pensando na sua vida. Puxa, eu não devia ter feito isso, eu devia ter sido um bom filho, eu devia ter feito diferente, eu devia ter agido dessa forma, eu não devia ter feito isso. Se eu tivesse feito diferente, hoje eu não estaria aqui. Não, ele estava revoltado porque ele queria sair dali e continuar, possivelmente, a vida que ele tinha levado o tempo todo. Ele não estava preocupado em mudar. Ele estava revoltado porque ele não ia poder continuar vivendo aquela vida. Uma das coisas que ele fala aqui no texto, que nós vimos, é um questionamento colocando dúvida. Você não é o Cristo? Aonde você já viu algo parecido? Eu vou te falar. Mateus 4, o verso 3. O diabo ele faz a mesma coisa ao tentar Jesus. Se és o Filho de Deus, dá ordem para que esse pão, essa pedra vira pão. Outro momento.
O mesmo. Jardim do Éden. Não foi assim que Deus disse? De toda árvore comereis do jardim? Queridos, o inimigo ele está por trás do ceticismo. Eu estava assistindo uma entrevista hoje entrevista com um comediante. 2 pessoas entrevistando o comediante e aí, em algum momento, o comediante ele é grato por alguma coisa que aconteceu e ele usa a expressão, né, graças a Deus, coisa e tal. E aí ele conversando com os entrevistadores, ele fala assim: você é ateu, né? Aí ele disse: sim, sou. Você também, né? A outra: sim, sou. E eu fiquei vendo eles falarem ali, eu sou ateu, e eu fiquei pensando, por quê? O que leva uma pessoa a não crer em Deus? O que leva uma pessoa a não crer em Deus é o inimigo. Porque ele não quer que você creia em Deus. Ele não quer que você entenda que Ele é poderoso, que Ele pode cuidar de você, que Ele pode te amparar, que Ele tem algo muito melhor preparado para você. O inimigo, o diabo, é ele que está por trás do ceticismo. E isso é muito bom para ele, porque a Bíblia ela é clara em dizer, em Hebreus capítulo 11, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer, você precisa aceitar. Uma outra coisa que nós vemos nessa cruz da rejeição, nesse homem, é a falta de humildade dele. Ele insultou, ele zombou de Jesus. O coração desse ladrão ele estava cheio de orgulho, cheio de rancor, e ele acabou rejeitando o único que podia salvá-lo. Querido, cuidado. Às vezes você está tão preocupado em achar que foi injustiçado, tão preocupado com as coisas que acontecem com você, que você não observa ao seu redor. Quantas pessoas precisam de ajuda? E você não observa mais ainda quantas pessoas estão tentando te ajudar. Como que Deus quer lhe salvar, como que Deus ele quer te amparar. Com essa cruz nós aprendemos algumas coisas. Eu queria ler com vocês aqui. Eu achei muito interessante. Jesus ele pode salvar o profano, pode salvar. Jesus ele pode salvar aquele que não está apto à salvação, pode salvar o inapto. Jesus ele pode salvar o imundo, pode salvar o imundo também. Mas ele só não pode salvar o indisposto, aquele que não aceita, aquele que não está disposto a aceitar a salvação em Cristo Jesus. Aqui está uma prova de que não podemos esperar até o nosso momento de morte para buscar arrependimento e perdão. Não tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu vou viver a vida do jeito que eu quiser, quando Jesus estiver para voltar, eu mudo. Vou viver a vida do jeito que eu quiser, quando eu tiver para morrer, eu mudo. Não. A história desse homem deixa claro que não adianta você esperar até a morte, porque ele estava para morrer e mesmo assim ele não se arrependeu. Ele estava para morrer e mesmo assim ele não reconheceu aquele que poderia salvar ele. Ele estava para morrer e mesmo assim ele queria continuar vivendo do jeito que ele viveu toda a sua vida, uma vida de pecado, uma vida de podridão. Aqui está a prova de que Cristo não força a salvação de ninguém. Estava ali com ele um que poderia salvá-lo, poderia restaurá-lo, resgatá-lo. E Jesus não forçou a salvação. Ele respeita a tua decisão. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta, eu entro e ceio com ele e ele comigo. Se você abrir a porta, o Senhor, ele entra. Você precisa permitir que ele entre. Você precisa permitir que ele faça a obra na sua vida. Não adianta você vir à igreja, aceitar um convite, mas se você não dá espaço para Deus trabalhar na sua vida, você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador e deixar ele agir. Aqui está uma prova de que uma pessoa pode estar muito próximo da salvação e ainda assim perdê-la. Ele estava ao lado do Salvador e ele se perdeu. Aonde você está, querido? Aonde você está? Aqui está uma prova de que aqueles que insistem na rejeição serão perdidos para sempre. O Senhor está lhe dando a oportunidade hoje. Se hoje ouvir a voz, não endureçais o coração. A segunda cruz é a cruz da recepção, a cruz da aceitação, daquele que reconhece os seus erros. Se você for ler o texto bíblico, incluindo o texto de Mateus, de Marcos, você vai ver esses detalhes aqui de maneira bem rica, mas Marcos é o único que traz um detalhe sobre esses dois homens. Os dois homens, esses dois ladrões, eles estavam zombando de Jesus. Os dois. Mateus deixa isso claro, Marcos deixa isso claro. Mas o único que fala de maneira bem rica sobre a mudança de vida foi Marcos, que fala que em algum momento aquele homem que estava zombando junto com o outro, ele muda de atitude. Eu não sei o que aconteceu. Talvez ele tenha olhado para Jesus. Talvez Jesus tenha olhado para ele e alcançou um coração sincero, um coração machucado, um coração petrificado por causa da vida que levou, mas o olhar de Jesus penetrou. Um homem mau, um homem sanguinário, um homem que merecia estar ali, mas que no decorrer do texto você percebe que ele reconhece que ele merecia estar ali. Ele reconhece o pecado dele. E ele fala, nós estamos aqui porque nós merecemos. É justo nós estarmos aqui, mas esse homem não fez mal nenhum. Ele reconhece quem ele era, o que ele fez e que as escolhas que ele fez levou ele até ali. Mas ele não queria permanecer ali. Ele não queria permanecer daquele jeito. Ele aceitava a consequência. O salário do pecado é a morte, eu vou morrer. Mas, Senhor, quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim, pecador. Ele reconheceu que Jesus viria com seu reino. Ele reconheceu que ele era um miserável pecador. Ele reconheceu que ele precisava de um Salvador, que ele não conseguia resolver os problemas dele. Querido, você também precisa de um Salvador. Você precisa reconhecer quem você é. Você precisa reconhecer que você tomou alguns caminhos errados. Precisa reconhecer que você é falho, que você é pecador e que até Jesus voltar e nós sermos transformados, essa é a nossa condição. Mas que Jesus, ele te salva e ele transforma. Eu achei muito interessante. Todos que pecaram carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Esse texto é incrível. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um outro texto de Romanos,
No capítulo 3 também, não há justo nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. O reconhecimento do pecado é o primeiro passo para ser salvo. Uma pessoa deve primeiro reconhecer que é pecadora. Se uma pessoa não se vê como pecadora, não há necessidade de ser salva. E se não há necessidade de ser salva, ela não precisa de um Salvador. Ela não precisa de Jesus. O primeiro passo é reconhecer quem você é. Você é falho, você é fraco, você é pecador. Não há justiça em você. Só há salvação em Cristo Jesus, pelos méritos dele. E ele fala, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconheceu que Jesus viria e só ele poderia dar salvação. E eu quero encerrar com a última cruz. Essa é a cruz da salvação. Essa é a cruz da libertação. Essa é a cruz que nos dá hoje direito à vida eterna. Quando aquele homem falou aquilo para Cristo, Jesus responde para ele e fala aquela frase que nós conhecemos muito bem. Ele fala, né, Senhor, quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus responde para ele, em verdade, te digo hoje, você estará comigo no paraíso. É como se Jesus dissesse, tudo bem, quando eu vier no meu reino, quando eu vier, você será recebido no meu reino. Eu já preguei sobre esse homem, como eu disse para vocês. Esse homem que estava ali, e ele ao olhar para a cruz, ao olhar para Jesus, ele reconheceu o Deus, reconheceu a salvação. Aquela cruz, Jesus ofereceu redenção, ele ofereceu perdão, ele ofereceu reconciliação com o Pai. Queridos, aonde você está? Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? De que lado da cruz de Jesus você está? Do lado que não aceita, que coloca em dúvidas, que zomba? Ou do lado que reconhece os seus erros, a sua falha, o seu mal e aceita a salvação em Cristo Jesus? Eu te falei no início dessa mensagem, hoje é dia de escolha. Hoje é dia de você escolher Jesus. Durante toda essa semana eu estou dando essa oportunidade para você. Eu não sei se você parou para pensar, porque Jesus ele foi até ali naquele monte para salvar aquele homem. Ele foi até ali naquele monte, ele subiu naquela cruz, ele foi crucificado para salvar aquele homem. Ele encontrou aquele homem nos últimos momentos da vida dele. Ele foi lá encontrar aquele homem nos últimos momentos, no momento mais difícil da vida daquele homem. Jesus estava do lado dele. No momento que aquele homem iria ser morto, no momento que aquele homem iria deixar de existir, a família iria sofrer, Jesus estava lá com ele. Só que Jesus não subiu ali só por causa daquele homem, ele subiu por causa de você também, por causa de mim. A minha pergunta para você novamente é, aonde você está? Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha hoje, meu irmão? Estamos acabando essa semana. O que você decide? Qual é a sua escolha? De que lado da cruz você está? Do lado que rejeita ou do lado que aceita? Mas não adianta só dizer, eu aceito, mas você precisa dar um passo na direção do Senhor. Você precisa entender que você precisa fazer mais do que falar. Você precisa agir. Você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa se batizar.
Você precisa se preparar para quando Ele vier com poder e grande glória, você esteja em pé, ali esperando Ele, porque você escolheu, você tomou uma decisão. Não importa onde você foi, não importa as escolhas erradas. A escolha que aquele homem fez levou ele para a cruz, mas lá na cruz ele encontrou Jesus. Eu não sei que escolha você fez na vida, eu não sei por onde você andou, eu não sei quais são os seus pecados, eu não sei o seu pecado hoje, eu não sei o emaranhado de pecado que você vive hoje, mas o Senhor te aceita. Ele foi na cruz por você, para te dar salvação, para que hoje você pudesse escolher estar ao lado dEle. E quando Ele vier com poder e grande glória, você possa também encontrá-lo e morar com Ele eternamente. O Senhor quer te salvar e hoje é dia de salvação. Hoje é dia de misericórdia. Hoje é dia de você escolher a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Se ouvires a voz, não endureçais o coração. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Abra a porta do teu coração, deixe Jesus entrar. O Senhor quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer sarar as feridas. Ele conhece você. Ele foi na cruz para te encontrar. Ele sabe o que vai no seu coração, no íntimo do seu coração. Ele conhece as suas dores, as suas lutas. E Ele quer sarar as feridas. Permita, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. O milagre vai acontecer na sua vida e na sua família. Entregue a Ele a sua vida, os seus sonhos e os seus planos. Se batize para ter os pecados limpos pelo sangue de Cristo Jesus e se preparar para ter um encontro com Ele. O livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, deixa isso muito claro. Quem crê e for batizado será salvo. E Ele quer te salvar, mas você precisa dar esse passo na direção dEle. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele transforme a sua vida. E que você, mais uma vez, possa escolher estar ao lado dEle. Porque esse é o meu desejo, a minha oração. Eu quero orar com você. Mais uma vez, nós iremos ouvir um hino. Na sequência, nós iremos orar. Ouço o som do martelo batendo nos cravos. Ouço o som de blasfêmia de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhadas de algozes cruéis, zombaria de homens infiéis. Ouço o som de Maria, seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de tremores de terra, o céu se enfurece. Gemidos, ouço o som
seu Deus, destituído de glória e beleza. Vejo até a agonia dos espectadores ao olhar esta cena tão forte e brutal, o ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro, morto foi e seu sangue escorre naquele madeiro. Calvário, é Jesus que pagou o preço tão necessário. Ele diz: filho, eu me entreguei por inteiro e sofri por amor verdadeiro, infinito. Eu morri pra poder te dar vida plena que nunca termina, ao alcance de quem aceita. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado, Senhor, seja o Teu nome, porque o Senhor é bom. Pai querido, estamos terminando mais um dia, mais uma mensagem, mais uma vez que pudemos ver na Tua palavra a Tua misericórdia, a Tua salvação. Pai querido, nós queremos deixar bem claro, Senhor, de que lado nós estamos. Nós estamos do lado daqueles que aceitam a salvação em Cristo Jesus, do lado daqueles que reconhecem os erros, os pecados, as mazelas que escolheu, mas que nos arrependemos, Senhor, e queremos viver ao Teu lado. Nós somos aqueles, Senhor, que aceita os passos errados que nós demos, mas queremos seguir os Teus passos. E que para seguir os Teus passos, Senhor, muitas das vezes vamos ter que ir numa direção contrária aos nossos amigos e às vezes até mesmo à nossa família. Iremos num lado contrário, Senhor, aos nossos desejos, aos nossos prazeres, mas queremos ir na Tua direção, porque na Tua direção nós temos vida, nós temos paz, nós temos esperança, nós temos salvação. Toma cada um dos Teus filhos, Senhor, que tem acompanhado, Senhor, essa semana especial. Que eles se decidam por Ti. Muitos deles, Senhor, precisam voltar para casa, precisam voltar para a igreja, que o Senhor os recolha onde eles estiverem e traga de volta para o Teu lar, para que eles se preparem, Senhor, para esse grande dia. Alguns já tomaram a decisão, Senhor, de se batizar. Que o Senhor reforce neles essa decisão e que muito em breve, Senhor, aqui nesse tanque batismal ou em outro, eles possam, Senhor, estar descendo as águas e selando a vida ao Teu lado. Muito obrigado, Senhor, por essa semana. Mas ainda temos amanhã pela manhã que queremos Te adorar e Te louvar. Nos abençoe e nos guarde, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Querido, que Deus te abençoe mais uma vez e amanhã nos encontramos. Amanhã será pela manhã, às 10 horas da manhã, que possamos juntos louvar o Senhor, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, sabendo que o túmulo está vazio. Jesus Cristo, Ele vive e reina eternamente. Amém.